Algumas situações, elas são situações que nos causam medo. Primeira delas, o medo do novo. Às vezes você precisa tomar uma decisão e muitas das vezes aquilo que te impede de tomar aquela decisão é o medo, é a insegurança que você tem com relação a: "Será que vai dar certo?". Por exemplo, você está num trabalho e você sabe que aquele trabalho está mais te prejudicando do que te ajudando. Só que tem um fator aí, você precisa se sustentar. Aí vem aquela insegurança, ou seja, o medo de ficar sem o provimento, ou seja, sem a sua fonte de sustento. Porém, se você deixa de lado esse medo e vai para algo novo, você tende a crescer muito mais. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa se acomoda de tal ponto que ela tem medo de repente chegar e ir para frente, andar, literalmente. Por isso que quando nós começamos a trabalhar a questão do comportamento humano, a gente começa a perceber que o homem, na sua essência, ele precisa estar lidando com medo cotidianamente. Porém, quando nós não conseguimos lidar com os nossos medos, a gente acaba ficando frustrado com relação àquilo. E toda essa frustração que se gera porque nós não conseguimos dar um passo a mais naquilo que é concreto em Deus, nos deixa triste. Vou trazer um exemplo prático. Euzinha aqui, antes do casamento, estava como funcionária pública, efetiva, com a vida, aspas, estável, ganhando o mínimo, mas dava para me sustentar, porque eu estava morando com meu pai. Ou seja, eu tinha as minhas regalias. Eu decidi me casar, vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, saí do emprego, lembrando que era concursado, serviço público. Saí do emprego, larguei tudo que eu tinha de segurança para viver o novo. Saí de um lugar para o outro onde eu tinha as minhas, aspas, raízes, para fincar as minhas raízes em outro local. Percebem? Se eu tivesse o medo de chegar e dar um passo a mais, eu não viveria plenamente a minha vocação. Entendem o que eu quero dizer? Mesmo que você tenha medo de dar um passo a mais, dê esse passo a mais. Esse é um exercício contínuo de fé. Muitas vezes a gente não vai conseguir exteriorizar para as outras pessoas falando da nossa fé, mas pela nossa vida nós testemunharemos para essa pessoa a fé que nós acreditamos, a fé que nós temos. E cara, não tem nada melhor quando você começa a perceber que as pessoas estão olhando para você e estão vendo que, na verdade, a sua vida está refletindo a Cristo. Se nós formos olhar, o próprio Cristo sofreu também a angústia suprema, porque sabia o que estava ali aguardando, o sofrimento que estava ali aguardando. Jesus suou sangue de tamanha angústia. Ele sentiu absolutamente tudo que nós sentimos. Se ele, sendo Deus, sentiu, quem somos nós? Quando nós olhamos a vida do Cristo, a gente percebe que na vida de Cristo, ele nos mostra como romper os medos. Ele olha para mim, para você e fala: apenas siga-me. Até quando nós vamos olhar para o evangelho desse domingo, né, da liturgia desse domingo, quem participou da Santa Missa prestou atenção. Quando nós renunciamos, quando nós queremos que
que Deus faça a nossa vontade e não a vontade dele na nossa vida, nós, direta ou indiretamente, nós estamos dando vazão para que o nosso medo, o nosso receio, fale muito mais alto do que aquilo que Deus tem para nós. Você deixar que o medo fale mais alto sobre a sua vida, é sim você não deixar que Deus faça a vontade dele prevalecer na sua vida. Ou seja, é uma oração satânica. Porque direto ou indiretamente você está se tornando ou está tomando uma atitude soberba. Então, quando nós começamos a trilhar esse caminho de fé, a gente precisa, além de, claro, praticar diariamente essas virtudes, a gente precisa principalmente romper com pequenos medos.